Olá, professor. Aqui quem fala é o Bruno Lorenzo, líder do grupo composto por Davi Bonella, Guilherme de Sá, Juliano Marins e Rafael Santos. E vamos falar um pouco sobre gestão industrial, inovação e indústria 4.0, Big Data. E aí, professor, aqui é o Davi, e eu vou iniciar esse trabalho, né? Eu vou citar como que o Brasil está se tratando quanto à indústria 4.0 e, inicialmente, o que seria, né, a indústria 4.0, porque é um sentido tanto quanto vago. Mas, enfim, indústria 4.0, ela é um conceito que engloba automação e tecnologias da informação, ainda as principais inovações tecnológicas desse campo. E aí a gente entende isso tudo junto como aplicado à manufatura, né? Que, entendendo a tipologia da palavra, seria manus, que seria mão, e fatura de faturar, né? E aí seria transformação de matérias-primas em produtos de valor agregado. E aí a gente consegue perceber que há muito tempo que o homem troca, né, a mão dos operários pelas máquinas. E mesmo assim, a gente continua avançando nessa automação. E aí, a gente chega até o momento que as máquinas trabalham sem nenhum operador humano no comando. E aí, a indústria 4.0, ela é o salto tecnológico de levar essa automação à máxima potência, permitindo aos robôs desempenharem funções cada vez mais complexas. E aí, o que a gente sintetiza com a indústria 4.0 seria justamente a nova revolução industrial 4.0, e nessa revolução as máquinas conseguiriam analisar dados em uma velocidade que o humano não conseguiria uma vida inteira. Ou seja, a indústria 4.0 é a realidade na qual a tecnologia industrial está cada vez mais eficiente, seja mais inteligente, mais rápida e mais precisa. Então, a agenda brasileira para a indústria 4.0. Aí, né, como a maioria dos elementos da quarta revolução industrial, eles já estão presentes no mercado e eles têm uma capacidade de elevar a lucratividade, muitos países já têm incentivado o desenvolvimento dessa indústria, né? Por exemplo, o maior país que a gente pode citar isso são os países bálticos e também a Suíça e principalmente a Dinamarca. E no Brasil, isso começou um tanto quanto tarde, né, como sempre foi, mais ou menos em junho de 2017, quando algumas associações e o governo se uniram para formar o que a gente chama de Grupo Trabalho para a Indústria 4.0, no caso, né, que é chamado de GTI 4.0. E após 9 meses de debates, a Agenda Brasileira para a Indústria 4.0 foi lançada, né, pelo ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, uma parceria com a ABD, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. E aí, eles setaram 8 etapas que a gente deve chegar para conseguir instaurar no Brasil a indústria 4.0, que são os seguintes. Sensibilização. Consiste na difusão do conhecimento sobre esse tema, a fim de conscientizar os empresários sobre a necessidade de modernização. Avaliação e oportunidades de negócios, que é a ideia de oferecer uma plataforma que permite ao industrial avaliar dimensões tecnológicas operacionais, organizacionais e estratégicas, para saber quais são os primeiros passos, né, que seria rumo à transformação digital. Fábricas do futuro, que são ambientes reais, né, para testes de soluções inovadoras, que ficarão disponíveis para as indústrias que desejarem se arriscar. Aí, essas indústrias que iriam se arriscar vão testar as novas tecnologias inovadoras. Conexões entre startups e indústrias, que seria através do programa Startup Indústria 4.0, que também foi desenvolvido pela ABD. As empresas nascentes receberiam investimentos governamentais para criar soluções para as indústrias brasileiras. Financiamento, que descreve as linhas de créditos especiais,
que seria justamente pensada para a modernização das plantas produtivas, né? Que seria junto do BNDES e o FINEP, que são programas e instituições que participariam dessa iniciativa. Mercado de trabalho, que para suprir a necessidade da mão de obra qualificada, a agenda também prevê a formação inicial de 1,5 mil professores de educação profissional e além de capacitação de 10 mil alunos da rede federal. Ou seja, a gente, entre aspas, no futuro, seria os principais atingidos por isso. Comércio internacional. Engloba a inclusão no tema Indústria 4.0 em todos os acordos comerciais dos quais o Brasil faz parte e a redução ou dispensa de impostos para facilitar a entrada de novas tecnologias desse universo, como, por exemplo, robôs industriais e, o que a gente também já tem no IFES, impressoras 3D. Revisão de normas, que seria basicamente alguma atualização de normas que ajudaria a acelerar a robotização, a modernização, né, do parque industrial. E esse, como último, né, vale a pena lembrar que algumas empresas nacionais já estão iniciando a jornada rumo à transformação digital. Mas vale a pena citar que esse setor no Brasil ainda está engatinhando, assim por se dizer. Eu sou o Guilherme de Sá e vou falar dos principais números da indústria 4.0. Bom, as estatísticas evidenciam a importância da indústria 4.0 para garantir a produtividade e competitividade e diminuir os gastos do setor no Brasil. Segundo o levantamento da BDI, a estimativa anual de redução de custos industriais no Brasil, a partir da migração da indústria do conceito 4.0, será de no mínimo 73 bilhões de reais por ano. Essa economia envolve ganhos de eficiência, redução nos custos de manutenção de máquinas e consumo de energia. Desse total, 73 bilhões de reais por ano, 34 bilhões viriam dos ganhos de eficiência, 31 bilhões na redução dos custos de manutenção de máquinas e 7 bilhões por ano da redução de consumo de energia. Bom, outro número que nós também podemos destacar como importante é a retomada do crescimento econômico em 2018, ocasionada pelas reformas econômicas. O que pode ser visto pelos indicadores econômicos que demonstraram forte recuperação, impulsionando os investimentos do nosso país, como você pode ver no gráfico que está sendo mostrado. Bom, outro aspecto interessante que nós podemos destacar é que essa economia e o aumento da eficiência dos processos de produção promovida pela indústria 4.0 é tão importante que tem o potencial de mudar o quadro do país no cenário internacional, melhorando nossa posição no ranking global de competitividade, tornando o Brasil um país mais seguro de investir, aumentando o seu nível de confiança de empreendimento e atraindo cada vez mais investidores. Como você pode ver nesse gráfico que mostra que o Brasil ele cresceu bastante no grau de confiança de investir no país, atingindo os patamares de 2012, que antes da crise chegar.